Livro dos Médiuns, capítulo 27, das contradições e das mistificações. Das contradições, questão 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si, que todos não partilham as mesmas crenças. Em uma palavra, que se contradizem. Se dizem eles, o ensinamento vos é dado pelos Espíritos, ocorre que não seja idêntico. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, antes de tudo, que essas contradições, das quais certas pessoas fazem uma grande ostentação, são em geral mais aparentes do que reais, que se prendem mais à superfície do que ao fundo da coisa e que, por conseguinte, são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. 298. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Cada um compreenderá que no início, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões das quais 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções, e há à parte algumas pessoas que não desistem facilmente das ideias que acariciam ou conceberam, pode-se dizer que hoje há unidade na imensa maioria dos espíritas, pelo menos quanto aos princípios gerais, se não pode ser em alguns princípios insignificantes. Lição de número 290. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-la estudado sob todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem da mesma forma, mas isso não pode surpreender a quem se inteirou do número infinito de graus que devem percorrer antes de atingirem o alto da escala. Supondo-lhes uma igual apreciação das coisas, seria supô-los todos ao mesmo nível. Pensar que devem todos ser o que é justo seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não ocorre. E o que não pode ser, se se considera que não são outra coisa senão a humanidade despojada do envoltório corporal, os espíritos de todas as classes podem se manifestar, e disso resulta que suas comunicações levam a marca da sua ignorância ou do seu saber, de sua inferioridade ou de sua superioridade moral. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, devem conduzir as instruções que demos. É preciso não esquecer que entre os espíritos, como entre os homens, há falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos, como não é dado senão aos espíritos perfeitos
tudo conhecer há para os outros, como para nós, mistérios que explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e sobre as quais podem dar opiniões mais ou menos justas, que, por amor próprio, fazem prevalecer e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O eu é de alguns de seus intérpretes ter espantoso, muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso, e delas se terem feito os editores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade na inteligência, os conhecimentos, o julgamento e a moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos para tudo conhecerem e tudo compreenderem. Vê o livro dos Espíritos, Introdução. E conclusão. Questão 300. Para que serve o ensinamento dos Espíritos? Dirão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensinamento humano. A resposta para isso é fácil. Aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos pareça o mais esclarecido, o mais capaz, o mais judicioso, o menos acessível às paixões. É preciso agir de igual modo com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram, e estes podem nos dar instruções que procuraríamos em vão entre os homens mais instruídos. A distinguir a turma dos espíritos inferiores é que se faz mister, se dedicar para esclarecer-se. E é a esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas próprias instruções têm um limite. E se não é dado aos espíritos tudo saberem, com mais forte razão isso deve ocorrer com os homens. Há, pois, respostas sobre as quais os interrogariam em vão, seja porque lhes é proibido revelar, seja por serem eles mesmos ignorantes, e sobre as quais não podem nos dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas, sobretudo com relação ao que deve ficar oculto, como o futuro e o princípio das coisas, é que insistem mais, a fim de se darem o ar de se terem na posse dos segredos de Deus. É também sobre esses pontos que há mais contradições. Vê o capítulo precedentes. 301. Eis as respostas dadas pelos Espíritos às perguntas seguintes, relativas às contradições. Primeiro, o mesmo Espírito, se comunicando em dois centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? Resposta: se os dois centros diferem entre si em opinião e pensamentos, a resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. 2. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como ocorre que os espíritos superiores tenham uma linguagem diferente e contraditória entre o mesmo assunto com pessoas perfeitamente sérias?
Resposta: os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais. A sua linguagem é sempre a mesma com as pessoas. Pode ser diferente segundo as pessoas e os lugares, mas é preciso prestar-lhes atenção, pois a contradição não é senão aparente. Está mais nas palavras do que no pensamento, porque refletindo, descobre-se que a ideia fundamental é a mesma. Assim, pois, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, de acordo com o grau de perfeição daquele que o evoca. Porque não é sempre bom que todos tenham a mesma resposta, mas uma vez que não são bastante avançadas. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizesse a mesma pergunta. Certamente responderias a um e a outro de modo a ser compreendido e de os satisfazer. A resposta, embora diferente, teria, aliás, o mesmo fundo. 3. Com qual objetivo os espíritos sérios parecem abonar junto a certas pessoas ideias e mesmo preconceitos que combatem junto de outras? Resposta: é preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem arraigada sobre uma doutrina, mesmo falsa, é necessário que o desviemos dessa convicção, mas pouco a pouco. Por isso, nos servimos frequentemente de suas palavras e nos damos o ar de aprofundar em suas ideias, a fim de que não se ofusque de repente e não cesse de se instruir junto de nós. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Esse seria um meio de não ser mais ouvido. Eis porque os espíritos falam com frequência no sentido da opinião daqueles que os escutam, a fim de contradizê-los pouco a pouco para a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas como tu mesmo o faria, se és um orador um pouco hábil. Por isso não falarão a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão, porque estariam bem seguros de serem repelidos. É preciso não tomar por contradição que, frequentemente, não é senão uma parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na nas condições que julgam convenientes para o bem daqueles que recebem suas comunicações. 4. As contradições, mesmo as aparentes, podem lançar dúvida no espírito de certas pessoas. Que controle se pode ter para conhecer a verdade? Resposta: para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas e meditá-la longa e seriamente. É todo um estudo a fazer. É necessário tempo para isso, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Dizemos-nos, sem cessar, que o conhecimento da verdade tem seu preço. E como quereis chegar à verdade, quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas, que tomais por grandes ideias? Mas não está longe o dia em que o ensinamento dos Espíritos será por toda parte uniforme, tanto nos detalhes quanto nas coisas principais. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso não pode vir senão sucessivamente. 5. As pessoas que não têm nem o tempo nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado
e que aceitam o que se lhes ensina sem exame. Não há para elas o inconveniente de abonar os erros? Resposta: que pratiquem o bem e não façam o mal. É o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer vós o façais em nome de Alá ou de Jeová, porque não há senão um Deus para o universo. 6. Porque os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Resposta: eles têm sua doutrina. Os que não estão bastante avançados e que creem sê-lo tomam as suas ideias pela verdade. Ocorre como entre vós. 7. Que pensar das doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia se comunicar e que esse Espírito seria Deus ou Jesus? Resposta: o Espírito que ensina isso é um Espírito que quer dominar e por isso quer fazer crer que é o único. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus expiará duramente seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais averiguados. Não merecem um exame sério porque não têm bases. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma má fonte. Por que quererias que uma boa árvore desse maus frutos? Jamais haveis colhido uva de macieira. A diversidade das comunicações é a prova, a mais patente, da diversidade da sua origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos em se comunicarem esquecem de dizer por que os outros não poderiam fazê-lo. Sua pretensão é a negação daquilo que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador. As relações do mundo visível e do mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimir essas relações é remergulhá-los na dúvida que o atormenta, é dar um alimento ao seu egoísmo. Examinando com cuidado a doutrina desses espíritos, nela se reconhece a cada passo contradições injustificáveis, essas marcas da sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e, por consequência, os sinais certos de sua inferioridade. O Espírito de verdade. Correção. 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles, se o ensino vos é dado pelos Espíritos, como não se apresenta idêntico. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer desde logo que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal, são, em regra, mais aparentes que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. 2. Correção. 297. Para se compreenderem a causa e valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces.
À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada. Supor-lhes igual apreciação das coisas fora, imaginá-los todos no mesmo nível, pensar que todos devam ver com justeza fora, admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não o pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhe seja peculiar no momento, o da inferioridade, ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Cumpre não esqueçamos que, entre os espíritos, há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis delas. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa, senão da diversidade, quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade, de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem, veja-se, o Livro dos Espíritos Introdução, Xi, Conclusão, X. 3 Correção. 298. De que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Fácil é a resposta. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens e, entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Do mesmo modo se deve proceder com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, muitos há que a ultrapassaram e estes nos podem dar ensinamentos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. De distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer-se a fazer essa distinção é o a que conduz o Espiritismo. Porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite, se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão isso se verifica relativamente aos homens. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja defeso revelá-las, ou porque eles próprios as ignoram e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. Sobretudo, acerca do que deva permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, é que eles mais insistem, a fim de insinuarem que se acham de posse dos segredos de Deus. Por isso mesmo, sobre esses pontos é que mais contradições se observam, veja-se o capítulo precedente. 3 Correção. Primeira, comunicando-se em dois centros diferentes, pode um espírito dar-lhes, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias? Se nos dois centros as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, por se acharem eles sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Segunda, concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas, quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto, para com pessoas perfeitamente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir, de acordo com as pessoas e os lugares, cumpre, porém, se atenda aqui a contradição, às vezes, é apenas aparente, está mais nas palavras do que nas ideias, porquanto, quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma.
Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, responderíeis a uma e a outro de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. Terceira, com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras. Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias, é para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem, é para os trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. Daí o não falarem a um chinês, ou a um maometano, como falarão a um francês, ou a um cristão. E que tenha certeza de que seriam repelidos. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Desempenham-na dentro das condições que julgam convenientes ao bem dos que lhes recebem as comunicações. 4. Correção. Quinta, pessoas há que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros. Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Allah, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo.